palavra. Agora, ela vai responder mais uma pergunta. Esse trabalho de trabalho bom, né? Eu penso que uma boa questão de namoro, quando tem relacionamento físico, de tratamento, e deve ser vocês, né? Manda, né? Porque é importante, a família respeita e a família também é estruturada. Oi, gente, nós estamos aqui começando mais um Falando sobre a Palavra. Tá aqui eu, a Alana e a Ketri que tá lá fora, que ela já vai vir pra dentro, tá bom? E nossos convidados de hoje é o Gabriel e a Gabriela, recém-casados, aleluia, todos lindos e maravilhosos. E hoje nós vamos falar sobre namoro cristão. E a primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês é: como vocês conheceram? Vocês já conheciam Jesus? Conta pra gente um pouquinho dessa história aí. Vai revezando aí para todo mundo falar. Pode ir. Eu não conhecia. Quando eu comecei a namorar a Gabi, eu não conhecia Jesus. Na verdade, eu não conhecia nada da igreja. E, enfim, eu era do mundo e conhecia a Gabi na escola. A gente se conheceu na escola e a gente estudou junto. Não foi na mesma sala, né? Não. E aí, eu sabia que ela frequentava a igreja, só que ela não era firme ainda. Ela ia e... É verdade. Ela só ia. Ela ia e conhecia isso. E durante a gente foi se conhecendo e tal, e aí a gente começou a namorar. E ela também, ela tinha parado de ir pra igreja, ela não ia mais. Né? Participação especial. E aí ela não ia mais pra igreja. E aí chegou um tempo que... Acho que a pastora entrou em contato com ela, foi você? Então? Não. Aí eu já conhecia Jesus. Conhecia, mas não conhecia. Eu conhecia uma religião. Eu conhecia a religião que eu frequentava. Lugar que eu estava, porque eu cresci no meio da igreja, então eu vivia dentro de uma religião, eu não conhecia Jesus como eu conheço hoje, meu amigo. Gosto muito dele. Então, eu não sabia que ele podia falar, eu não sabia que ele me respondia, eu não sabia que ele me ouvia com tanta frequência. Eu não sabia de nada disso. Então, conhecia, mas não conhecia. E aí, quando eu conheci o Gabriel, eu frequentava a igreja ainda, daquele jeito que vocês sabem. Que vocês Todo me conheceram domingo nessa tava lá. época. Uma vez a cada 3 meses, um dominguinho, durante um Sumia. período. Aí dava um sumiço de mais uns 3 meses, ano. aí aparecia depois. E era isso. Foi assim. E como Jesus entrou no meio do relacionamento, Foi uma coisa muito interessante. Foi um ponto muito quando o legal. Gabriel começou realmente a vir para a igreja, que até então ele sabia que você era da igreja, você era, mas não era. E como você E se como consertou, né? Isso, a história completa, gente. Eu ia falar isso. Porque eu lembro que quando a gente não namorava ainda, a gente se conhecia. E ela queria muito que eu me convertesse. Eu lembro disso. E ela nem na igreja mais estava. Não. E era uma discussão diária, porque ele não acreditava e eu queria que ele acreditasse. E a gente discutia todo santo dia, voltando pra casa sobre esse mesmo assunto. Todo dia. Não, você tem que... como que é? Não, você tem que Tem que ir pra igreja. Não, que igreja? Sai fora. Não, você tem que conhecer Jesus. Que Jesus? E ela era todo dia, mano. E eu ficava muito bravo com ela, que ela só falava disso pra mim. Mano, que menina chata, mano. E você era amigo dela só na época? Amigo. Amigo. Não, era amigo. Ela me considerava amigo. Eu, nessa época, não considerava ainda amigo. Porque ela ficava toda hora falando isso. E aí... Só que assim, ela falava
E depois eu ficava pensando, né? Falando, mano, por que ela tá falando tanto sobre isso pra mim, mano? Sabe? Porque eu não tinha conhecido ninguém que falava de Deus pra mim assim, com tanta frequência. Eu ficava bravo porque eu não conhecia. Só que assim, gerou não um interesse, mas mais uma dúvida, sabe? Tipo, mano, ela tá falando muito de Deus assim pra mim do nada. Toda hora, todo dia. Que chatice. E, enfim, eu nem fui procurar saber, né? Nem fui perguntar o que era, o que fazia na igreja. Na verdade, eu não tinha realmente nenhum interesse mesmo. E mudou quando. Quando mudou? Acho que quando eu tive. Acho que mudou. Dou 5 anos depois. Foi, demorou, pô. Depois de Demorou. uns 5 anos, foi quando eu fui pra célula não. Eu fui pra quadrangular. Supera, Verdade. já superei que a gente fala aqui. E depois eu fui pensando nisso, não vou falar, mas eu falei. E aí, eu fui pra lá e conheci a pastora Gisele, que eu acho que na época não era pastora, mas não era, né? Não, ela não era, não. E aí eu conheci ela e eu achei ela muito diferente. Muito doida. Eu falei, mano, a mulher acabou de me conhecer e tá brigando comigo. Ela tá, como assim? Ela nunca me viu na vida. Eu cheguei na igreja assim, uns papos, eu tinha acabado de sair de um relacionamento. E assim, eu tava muito mal. E aí eu sentei lá só pra assistir o culto, só tinha eu na igreja. Eu lembro disso até hoje. Tinha eu, o pastor, que não é esse pastor, é outro pastor. Aí tinha o pastor Diego e a pastora Gisele, só. Só tinha gente naquele dia. E aí ele falou pra mim, eu não ia abrir a igreja hoje, a gente tinha cancelado o culto, mas Deus ele mandou eu abrir a igreja porque você viria. Aí eu já me senti a pessoa mais especial do mundo. Eu já me senti a pessoa mais especial do mundo, porque Deus ele faz isso, ele te lembra que você pra ele é a pessoa mais especial. E aí eu aceitei assistir o culto, não lembro do que foi ministrado, mas eu lembro daquele dia, mas eu não lembro do que foi ministrado. E aí depois que acabou o culto, ela sentou comigo e senta ali. Vamos alinhar essa menina, nunca me viu, mas vamos direcionar, porque eu tava muito mal e eu realmente precisava de um help, de uma ajuda. E aí depois disso eu sumi uns 3 meses, eu acho. Eu acho que foi isso. Eu sumi 3 meses, apareci de novo. Aí ela perguntou pra mim por que eu tinha sumido. Eu não lembro o que eu falei. E aí eu sumi de novo, mais 3 meses e voltei com o Gabriel. Foi, vamos conhecer, vamos lá. E aí ele foi. Não, para ele era muito resistente ainda na época. E ele não entendeu muito. Ele gostou muito da Esther. Ele queria voltar algumas vezes porque ele gostou do jeito da Esther adorar a Deus. E aí, depois de um tempo, eu descobri que a pastora tinha saído da igreja. E aí ela falou assim pra mim, olha, eu não vou falar pra ninguém pra onde eu tô indo, porque ninguém vai vir atrás de mim. Vocês têm que adorar a Deus. Vocês vão ficar com Deus. Eu lembro que ela falou isso pra mim. E eu falei, tá bom. Só que eu já não ia lá. Eu não ia lá, nem na outra que eu ia, e nem cá. Não ia em lugar nenhum. Tava aí, por aí. E aí, teve um dia que ela falou assim, olha, Gabi, vai ter uma célula aqui em casa. Eu nem sabia o que era uma célula. Eu falei, vai ter, você quer vir? E foi, ah, tá. Você quer vir? Eu falei, ah, vamos. Aí eu chamei o Gabriel. Aí ele falou, não, você já me levou na igreja, não é pra mim, isso não é pra mim. Não é uma coisa que eu goste, não é um lugar pra mim. Aí eu falei, não, vamos. Eu tenho uma amiga que ela é muito legal e ela me apresentou Jesus de um jeito diferente. Eu nem sei se na época assim, eu vi a pastora 2 vezes, mas ela é minha amiga. Ela é minha amiga. Eu lembro que eu falei isso, ela é minha amiga, ela, assim, ela é uma pessoa muito diferente. E ela me apresentou Jesus de uma maneira diferente. Ela, assim, ela é meio doida, mas eu gosto muito dela. Vamos? E aí ele falou, vamos. Falei, amiga, né? Vamos. E aí a gente chegou lá. Foi quando ele começou a... Foi. Quando eu cheguei na célula e começou a ter o culto, eu olhei e falei, mano, ué, culto não é na igreja? Esse culto é diferente. E tem um pessoal normal aqui. Normal, digo. Não, normal, digo de. Do jeito que vocês falam, sabe? Conversar da Não tem roupa. o crentez. É, porque a igreja que eu conhecia é que eu via. Então o pessoal
Um terno, né? Roupa, camisa social. Todo mundo lá de pijama, brincadeira, não tava não. Não, mas a gente tava assim, né? Com a roupa assim, normal. Roupa de É, casa. Não, a gente se trocava ainda, vai ficar mais bonitinho. é. E aí eu Cada um olhei, tem a visão. e falei, mano, isso é diferente. A pastora com o cabelo pintado. Falei, ué, Ué. eles podem fazer isso? E aí foi quando teve o culto que eu olhei e era um jeito diferente que eu vi que vocês falavam de Jesus. Porque eu não tinha nunca visto assim, sabe? Eu via, pouco que eu tinha visto antes dessa época foi em YouTube, TV, e era totalmente diferente. Aí eu olhei e falei, mano, é, é diferente aqui. É doido. Eles, eles ministram de um jeito diferente aqui. E aí eu voltei, né? A gente voltou depois, né? Teve. Hã? Não, é pra célula. A gente voltou depois, e eu já pensei, vai ser igual, né? Mesma coisa. Que pra mim não mudava, né? Pra mim era o culto, era a mesma coisa sempre. Tadinho. É, e aí, beleza. E aí, nesse dia, nessa época eu tava passando por muita coisa na minha vida pessoal, muita coisa ruim. E aí vocês me apresentaram Jesus de uma forma diferente. E aí eu comecei a entender mais sobre ele. Só que, nossa, o que eu sabia era pouquíssimo. E aí eu fechei o olho, vocês falavam pra fechar o olho, eu fechei o olho, né? Aí eu fiquei, mano, aí, tipo, parecia que minha vida passou assim na minha cabeça, sabe? Minha vida inteira. Só tragédia vivendo. Falei, mano, não quero isso pra sempre. Chega, né? Aí eu cheguei e falei assim, nossa, eu fui muito sincero. Eu fechei o olho e falei, Deus, me liberta. Só falei isso. Falei, mano, se ele tá aí, ele vai escutar. Aí falei, Deus, me liberta. Aí comecei a chorar. Falei, não chora aqui, mano. Eu não chorava, sabe? Eu guardava. Aí comecei a chorar. Falei, mano, esse choro não tá vindo de mim, certeza, porque eu não ia chorar aqui pra todo mundo ver. E aí começou a dar curiosidade depois desse dia. E ali eu percebi, falei, mano, tem Jesus. Ele existe. Ele tá aqui. Só que ainda não conhecia, mas já despertou interesse. E aí foi quando, acho que passou mais um culto, né? Uma semana, eu não lembro. Que só escutando de Jesus, só vendo as coisas e pensando na minha vida, eu falei, mano. Toda semana. Porque a célula É. era toda semana? Eu falei, mano, Ou era cada 15 dias? não lembro. Toda semana? Então, uma semana. A gente deu uma migué na segunda semana, apareceu na terceira. Foi? Aham. Aí apareci lá, falei, meu, eu vou aceitar esse cara aí que estão falando pra mim toda hora. Eu vou aceitar e eu sei que a minha vida vai mudar. Eu não sei como, mas eu vou aceitar Jesus. Aí foi quando eu cheguei na. Na verdade, eu aceitei Jesus, falei pra pastora, só que ela pediu pra falar com o Alexandre na época, eu acho. Porque ele ministrava com a gente lá, né? E aí, eu aceitei Jesus na casa da pastora, na célula, na escada lá da casa dela. E a partir dali, começou uma nova vida que eu nunca tinha visto e nunca tinha pensado que ia viver. Porque quando eu namorava com ela, a gente era amigo, eu só pensava em coisa ruim, né? Ela me apresentava as coisas boas. Eu, nossa, conheci uma tal pessoa. Ah, mas você sabe como todo mundo é. Não vai dar em nada isso aí. Pessoa é ruim. Todo mundo é ruim. Eu só pensava assim. E a partir daquele momento que eu aceitei Jesus, aí sim eu comecei a ver um outro jeito. Falei, mano, tem pessoa ruim, mas também tem pessoa boa. Entendeu? Aí a partir daquele momento eu fui começando a ter mais interesse em Jesus e querer entender, assim, o lado bom das coisas, sabe? Então eu enxergava as coisas ruins, mas eu me esforçava ao máximo para pelo menos uma coisinha boa. Porque eu sabia que tinha. E aí começou dali. E foi indo. Gabriel, quando você fala assim, que você estava na célula, né? E você sentiu que era diferente. Sim. Como que você explica essa forma de diferente? O que você falou, mano, é diferente, não é igual às outras, sabe? Sei. Outras não, que eu acho que você não iria nas outras. Não ia, né? Você não Não. ia. Então, fala aí. De igreja, assim, eu tinha ido, sinceramente, mesmo em 3 só. Uma
igreja católica, numa igreja que eu não lembro onde fica, fui muito pequeno. Acho que na quadrangular, uma vez, só. Só tinha ido nessas. E, assim, sei lá, era tudo muito igual, sabe? Eu olhava assim e falava, mano, eu não quero ser isso que eles estão fazendo. Ser isso, sabe? Viver assim, eu não quero. Porque, assim, na boa, é com muito respeito que eu falo, mas nas igrejas que eu fui e via os cultos, eu não sentia que ali era um lugar que eu deveria estar, sabe? Não, mano, eles estão falando de Deus, mas eu não sinto. Eu não sei explicar, mano. É que eu tô com muito medo de falar as coisas erradas. Hã? Não, não é parte. É que eu não. Tá, eu não vejo o Espírito Santo aqui. Só que na época eu não conhecia. Entendeu? Isso, Você eu via não algo via. como um protocolo, uma regra, algo que todo É, mundo falava e não fazia. sim, eu não via. Porque eu já escutei muitas vezes que a roupa do crente tinha que ser assim. Eu ficava pensando, falando, mano, se tem um Deus aí, eu sei que ele não vai ligar pra nossa roupa. Só que eu não conhecia ele, mas eu pensava assim, sabe? Eu sei que ele não vai ligar do meu cabelo. Porque ele é Deus, meu, se ele é um Deus, ele é acima de todo mundo, então ele não vai ligar porque eu tô Não vai se usando. importar com qualquer coisinha da minha É, aparência, mano. A não entendeu? ser que isso pira ele. Aí ele Exato. vai falar, ô. É. E aí, na cela, eu já percebia que era algo diferente. Que eram umas pessoas igual a mim, né? Que falava normal, que não usava. Umas palavras, tipo, vem aqui, meu varão, sei lá. Não, vem aqui, menino. Sabe? Não usava esses termos assim. E também isso me chamou a atenção, porque numa igreja que eles não falavam isso, eu falava, mano, é uma igreja diferente, eles não falam essas palavras que nas igrejas falam. Pô, é diferente. E aí eu comecei a escutar sobre o Espírito Santo. Falei, o Espírito Santo, pra mim, eu só conhecia Deus e Jesus. Eles falam de Espírito Santo, que também três em um. Fala, que coisa é essa? Entendeu? E eu vi os cabelos deles, o da pastora era pintado. Eu nunca tinha visto uma pastora com cabelo pintado. Um pastor que não usa terno, eu nunca tinha visto. Pastora de calça jeans. Eu nunca tinha visto. Pra mim, crente era saia e terno. Acabou. E aí eu vi cabelo cortado. Pô, mano, cabelo O cabelo cortado? dela era curtinho, É. era curtinho e vermelho. Cheguei com tatuagem, ninguém perguntou nada da tatuagem. Falei, mano, ninguém perguntou. Mano, isso aqui é igreja? Entendeu? Por isso que foi diferente pra mim. E ali eu já senti também uma coisa, porque eu falei pra Deus me libertar e eu comecei a chorar. Falei, mano, eu não ia chorar à toa, né? Mas ele tava me limpando, sei lá, tava me reconstruindo. E aí pra mim foi diferente. Foi ali que despertou a curiosidade mesmo. Tanto que, sei lá, a gente voltou. Quantas vezes? Não lembro. Não faço ideia. Tem muito tempo. Eu não lembro quantos cultos, quantas células teve antes da gente Não, ir pra cá. eu não lembro, mas aí eu voltei, eu não voltava nas igrejas. Eu não voltava, eu ia uma vez e tá bom, beleza, já fui, já cumpri meu papel. Falavam tanto pra Agora eu ir. nunca mais, é o quê? Agora chega. E na célula eu voltava. Porque ali era diferente mesmo. Entendeu? Pra mim, Como é que era ficou o ali. namoro de vocês depois que vocês conheceram Jesus, que vocês começaram a caminhar de fato com Jesus, que vocês reestabeleceram a aliança, que ela reestabeleceu a aliança dela no altar e você fez uma aliança, você se comprometeu com uma aliança com Deus. Como é que ficou isso? Ah, foi diferente. Porque primeiro foi um processo pra gente entender o que era andar em santidade e que não era e que era algo muito maior do que só nós dois. Não era só o nosso relacionamento. O nosso relacionamento ele envolve muitas outras coisas, principalmente no mundo espiritual, no mundo físico. Não é só o nosso namoro. O nosso namoro ele tem que servir a Deus. É o tocar na obra de uma maneira diferente, é o fazer de uma maneira diferente. E para a gente entender esse processo, custou um pouco, custou um tempo aí. E foi muito
foi muito novo, porque eu vi as coisas acontecendo aqui, e depois que houve o posicionamento, o quanto que ele cresceu, foi algo que, assim, notável. Eu parava para olhar e eu via que depois que a gente abriu o espaço para Jesus ele entrar e realmente fazer a diferença, ele trouxe várias mudanças. Então, por exemplo, o Gabriel, um exemplo que eu posso te dar assim, o Gabriel, ele era alcoólatra. E eu vi, Jesus, ele me permitiu ver ele sendo liberto. Então, assim, se a gente não tivesse mudado, se a gente não tivesse aprendido o que é ter um relacionamento com Jesus, que o nosso relacionamento não é só eu e ele e Jesus. Isso não teria mudado. E foi algo mais leve, uma coisa assim mais gostosa de fazer, ou participar, em vez de eu falar assim, olha amor, eu tô indo no culto. E ele falar, tá, te encontro depois, ele falou, não, tô indo junto. A gente se encontra, a gente vai junto. E assim, foi muito bom. Muito, não sei explicar, foi uma coisa assim, diferente. A gente, a gente completa, que a gente comemora, né, nosso dia, que a gente começou a namorar dia 16, né? E eu lembro que toda escala, lembra disso? Toda escala que a gente, claro, depois de um tempo, né, que a gente se tornou oficial aqui da igreja, toda a nossa escala, a gente estava em processo ainda de cura, muitas coisas do nosso relacionamento. E todo dia 16 a gente faltava aqui no culto e ia passar um tempo junto, né? E aí eu lembro que, meu, todo dia 16 começou a cair nosso dia de escala. Todo dia 16. E um tempo a gente não abria a mão. E não foi falta de questionar, que eu sempre pedia pra me tirar. Todo mês eu falava, me tira desse dia. É. E todo dia 16 a gente estava escalado. E no meu aniversário eu também estava escalado, porque no meu aniversário eu não ia pra igreja. Nem sabia o aniversário dele, não, gente. Nem sabia de nada, Não sabia. Não sabia. E aí, Sabendo na semana que eu já tinha mandado o negócio. Foi. Agora você vai, filho. A gente Vai tava entregar trocar. sua oferta pra Jesus. é. E aí começou a cair, meu, toda vez nossa escala nesses dias. Aí Jesus, ele começou a falar pra gente, dar prioridade a ele, né? Abrir mão, abrir mão, abrir mão. Porque é um relacionamento também, né? Eu, ela, e foi com ela, falou. Eu, ela e Jesus. E começou a cair toda hora. Falei, mano. E a gente começou a abrir mão. Teve uma vez que a gente caiu no nosso dia 16 na escala. E a gente veio. A gente veio bravo, mano. Não foi? Você não vai lembrar. Pelo menos vieram. É, a gente veio bravo. Porque a gente parava o dia pra ficar só nós dois. E aí, a gente veio pra igreja no nosso dia. E aí, pensamos, a gente já abriu mão aqui. Próximo mês, tranquilo. Não vai cair escala, né, no nosso dia. Aí caía, toda hora. Não, comigo ele não chegou a pedir pra mim abrir mão. Chegou em um dia que ele olhou pra mim e falou assim, você não entendeu ainda que tá caindo no dia 16 porque você não quer estar lá, não quer estar lá no dia 16? Eu falei, ah, tá. Então tá bom. Então eu mandei mensagem pra Sara, me mantém na escala dia 16. Quando eu falei isso, ele parou de me colocar na escala. É que a questão é o seguinte, o relacionamento, como vocês falaram, é vocês três. E vocês estavam tirando um tempo pra quem? Nós dois. Então, É. tava faltando uma pessoa, né? E aí, mudou. A gente começou a abrir mão de várias coisas do nosso relacionamento. De tempo. Porque a gente não... Assim, a gente priorizava muito ficar o tempo de nós dois, sabe? Então, se a gente passava muito tempo aqui na igreja, e a gente não se via muito, porque trabalhando, estudando e aqui na igreja, a gente não se via muito tempo, assim, só tem o nosso tempo. E a gente queria faltar nos cultos pra ficar um tempo nós dois. Hoje eu não quero mais, tá? Não, isso faz tempo. E a gente entendeu que não era assim que funcionava, porque quanto mais a gente tem o nosso coração duro, meu, pior vai ser pra nós mesmos. E aí, quando a gente começou a abrir mão, começou a entregar, falar, tá bom, Jesus, pode colocar a gente nas escalas aí, que a gente aqui o dia inteiro, pode colocar. E aí começou a ter espaço, a ter tempo sobrando para nós dois. E quando as coisas começaram a se encaixar, pra gente conseguir ter um tempo aqui com ele, e ter um tempo nós dois em casa, Mas com ele. Porque, né? É. Mas, entendeu? Foi isso.
É, como que foi essa transformação no relacionamento de vocês, no namoro? Quais eram os planos, os projetos antes de Jesus e a transformação que ele fez, porque ele chega para mudar, depois que Jesus chegou no relacionamento? Olha, eu não sei os dele, mas os meus planos antes de Jesus chegar eu não tinha planos. Eu olhei pra cara do Gabriel e falei assim, olha, eu tô ficando com você, não pode ficar com as pessoas. Eu tô ficando com você, eu não quero namorar, eu não quero compromisso, eu acabei de sair de um relacionamento e é isso. Foi o que eu falei pro Gabriel. Ele olhou pra minha cara e falou, tá bom, eu também não quero compromisso. Eu falei, obrigada. Deu um mês, a gente tava namorando. Um mês certinho a gente começou a namorar. E, meu, foi algo que eu esqueci a pergunta. Qual foi? Os planos Ah, antes tá, de os Jesus e planos antes depois. de Jesus. E assim, ali a gente nunca teve alguma coisa. A gente nunca sentou pra parar e pensar: olha, a gente vai pra igreja, a gente vai ter uma casa, a gente vai ter um carro, a gente vai trabalhar pra conquistar nossas coisas. Não. Tinha ele a vida dele, eu a minha vida, a gente namorava e era isso. Aí depois que Jesus entrou, lindo e maravilhoso, ele mudou tudo isso. Primeiro, ele nos alinhou conforme a vontade dele. Porque um relacionamento dentro da igreja é para você servir na obra com o seu relacionamento. Então ele mudou isso inicialmente e a gente começou a pensar mais longe, bem mais longe. Aí foi quando ele também me pediu em noivado, que por sinal eu também tinha dado um sumiço. Eu viajei um mês quando eu voltei. Não, foi antes. Eu sumi da igreja um mês quando eu voltei, eu tava noiva. Eu tinha essa mania. Toda vez que eu ia fazer alguma coisa, eu fugia da igreja um mês e voltava com uma novidade. Fui liberta. Fui liberta. E aí foi algo muito engraçado. Porque, assim, eu nem contei pra pastora, pros pastores, eu nem apresentei pra ele as nossas intenções. Eu só apareci, postei uma foto, ela me mandou uma mensagem. Você noivou? Eu falei, noivei. Eu achei que ela ia me dar os parabéns, né? Não, ela primeiro ela Iludida. sumiu, ela voltou, falando que tava noiva e ainda queria falar assim, ai, que linda, parabéns. Eu achei que ela tinha me mandado mensagem pra me mandar os parabéns. Você Ela viaja. pegou e mandou, Gabriela, como assim você fica noiva e não consagra diante de Deus? Verdade. Foi isso que ela me mandou. Aí eu mandei, precisa? Verdade. Mandei pra ela, precisa? Acho que Deus deu, assim, muita paciência. Ali tinha muito fruto de espírito nela. Ela falou, é lógico que precisa. Você tem que vir consagrar suas alianças. Eu falei, tá, né? Falei pro Gabriel, vamos consagrar as alianças, né? A gente tem que ir, né? A gente vai. E a gente consagrou, só de ter consagrado ali já mudou, eu já me senti, eu não sei explicar, mas eu me senti mais calma com a situação, porque, gente, noivar é uma coisa assim, tipo, pô, você tá noiva, você vai casar, como assim você vai casar? Você vai casar? Você tá noiva com, eu tinha 19 anos já? Não, eu tinha 20. 20. Você tá noiva com 20 anos, você vai casar, é isso que você quer pra sua vida? E aí, depois que a gente consagrou nossas alianças, a gente consagrou a nossa vida e permitiu que Deus, ele nos ensinasse. Como é que foi esse processo de santificação na vida de vocês? Porque vocês começaram a namorar, vocês não estavam na presença de Deus. Como é que foi esse processo de santificação? O que vocês tiveram que abrir mão? Qual foi o posicionamento que vocês começaram a ter? Porque não é só um posicionamento no relacionamento de vocês, mas no relacionamento com o Senhor, né? O posicionamento que vocês tiveram com Ele. Você não quer contar a história, não? Não, não pode ir. Não. Eu era muito resistente a tudo que o Espírito Santo me pedia. Eu não sei por quê. Eu não sei se era alguma coisa no meu passado, ou se eu era assim, ou se eu não queria obedecer mesmo, porque eu era rebelde, eu não sei. Mas ele sempre me pedia as coisas e eu não queria abrir mão.
E foi um processo, assim, até a santificação de mais ou menos um ano, onde toda vez, não tinha um culto que eu vinha nessa igreja que eu não ouvia falar sobre prostituição. Não tinha um culto. Não importava se eu comecei a fugir da pastora, porque ela era ela que cuidava de mim, que me exortava, né? Porque a pastora cuida de eu. E aí eu fugia dela e eu vinha nos dias de culto que ela não estava na igreja, que era sempre às quartas-feiras. Era o dia que ela tinha curso de alguma coisa, não faço ideia do que era. de Libras. Eu fugia. Eu nunca aparecia aqui. E aí, mesmo no dia que eu não fugi, que eu fugia dela, eu ouvia o Espírito Santo tinha falando. aula lá e a gente tinha que vir pra casa. Uma vez que aconteceu, você lembra? Lembro. E mesmo quando ela não vinha, eu ouvia o Espírito Santo falando: abre mão da prostituição. E aí, todo culto eu ouvia aquilo, e aquilo, assim, me irritava muito. Porque eu não queria abrir mão. Eu não queria, eu só não queria. Não era uma coisa assim, mas te dói, mas... Não, eu não queria. Eu nunca fui uma assim, você nunca chegou em mim e falou assim, Gabi, você tá fazendo? E eu escondia. Não, eu não queria. Eu falava pra você, ela perguntava, eu falava, não quero. Era sempre assim, durou mais ou menos um ano. E aí, até que chegou um dia que ela chegou em mim e falou assim, Gabi, abre mão. É a última vez que eu te falo. Eu falei, não. E eu fiquei muito brava. Eu contei pro Gabriel. O Gabriel tentou assumir as dores, foi falar com a pastora. Levou uma também. A gente alinha os dois, né? Levou uma também, foi se intrometer. Foi se intrometer no assunto, levou uma. E aí... Explica a prostituição. Você tá falando prostituição, tem várias coisas que abrangem isso. Você gosta. Não, prostituição não era prostituta, gente, que absurdo. Mas eu tinha relações sexuais com o Gabriel, que era, na época, meu namorado. E isso é uma forma de você se prostituir, você tem que andar em santidade, você se entrega pro seu marido depois que você casa. Você se entrega pro seu marido. Se você não tá casado, não é teu marido. E a aí... mesma coisa de ficar antes de começar a namorar. Exatamente. Não pode, é errado. E aí ela falava, para de ter relação, vou mudar, tá? Para de ter relação, para de ter relação. E ela falou assim, olha, é a última vez que eu te falo isso. Eu falei, tá bom. E aí eu saí daqui pensando, ela falou que é a última vez, mas no próximo culto ela vai me falar a mesma coisa. Eu entrei no culto, o culto mudou. Não falaram sobre isso naquele culto. E no final do culto, ela não veio atrás de mim falar comigo. E aí eu fui dar oi pra ela, né? Que a gente testa, né? A gente sabe que ela não ia vir falar comigo, eu dei oi pra ela, ela me deu oi, me cumprimentou e saiu. Aí naquilo ali me deu um estalo. Eu falei, mano, Deus desistiu de mim. Juro pra você, o sentimento foi. Falei, mano, não foi a pastora que desistiu, foi Deus. Deus desistiu de mim, desistiu de me tratar. Como assim? Se Deus desistiu de mim, que é isso? Já era minha vida, se Deus desistiu de mim. E aí eu me consertei. Porque qualquer pessoa nesse mundo pode desistir, Deus não. Eu falei, não, assim não. E aí eu cheguei no Gabriel e eu falei assim, olha, amor, a gente vai parar de ter relação. Aí ele pegou e falou, não. Aí eu falei, sim. Aí ele pegou e falou assim, mas e se eu não quiser? Aí eu olhei pra cara dele, com o coração assim, todo doído, chorando horrores. Falei pra ele, se você não quiser, a gente termina. Nossa, eu acho que isso foi a coisa mais difícil que eu falei na minha vida pra ele. Falei, se você não quer, a gente termina. Porque Deus não pode desistir de mim. Mas eu posso desistir de você por Deus. E aí ele pegou e falou, tá bom. Então, a gente para. Aí ele, até quando? Falei, até a gente casar. Só que aí eu fiquei me sentindo muito mal por ter dito isso pra ele. Então eu falava isso no outro dia eu ia lá. Amor, é só uma fase. A gente vai passar por isso. Eu ia lá consertar a situação. Aí dava umas 2 semanas, aí a gente pegava e caía no pecado de novo, a gente tinha relação de novo. Aí a pastora já estava sabendo que eu estava me posicionando, né? Porque o Espírito Santo conta todas as coisas. E aí ela estava me ajudando. Gabi, você não pode, se você toma um posicionamento, você não pode retroceder naquilo que você falou. Você não pode ir lá passar a mão.
Você tomou o seu posicionamento, você deixa Deus agir. Aí eu falei, tá bom. Aí eu cheguei nele de novo. Eu falei, a gente não vai ter mais relação. Aí ele, tá bom, a gente não vai ter mais relação. E se você não for pra igreja, se você não começar a tocar na obra, se você não se posicionar, a gente também não casa. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, então a opção que eu tenho é a seguinte. Eu paro de ter relação, eu vou pra igreja contra a minha vontade pra ter você na minha vida. Se eu não tiver você na minha vida, se eu não fizer isso, acabou o relacionamento. Te dou 3 dias pra decidir. E saí. Mano, eu acho que foi 3 dias que eu não choramingava no ouvido dele, mas eu choramingava no ouvido da pastora. Pastora, eu vou falar com ele. Você não vai, Gabriela. Pastora, eu vou falar com ele. Você não vai, Gabriela. E aí teve uma vez que foi muito engraçado, porque assim, eu tava com a chave da casa dele, porque ele sempre teve a chave da minha casa, e eu sempre tive a chave do portão da casa dele. Porque eu não ia descer 3, desculpa, gente, eu não ia descer 3 houses de escada toda vez que o Gabriel fosse lá em casa. Então eu dei a chave pra ele entrar no portão. Eu só abri a porta. Até hoje. Quer dizer, até hoje não, né? Mas até um tempo atrás, antes da gente casar, era assim. Né? Não, não ia descer. Até hoje. E aí eu peguei e falei pra pastora, a gente teve um culto aqui de manhã, foi alguma coisa que a gente teve, ou eu fui pra casa dela pra levar alguma coisa. Ia ter culto de mulheres. Eu fui pegar o dinheiro na casa dela pra comprar as lembrancinhas. E aí depois eu falei assim, olha, pastora, eu vou comprar as lembrancinhas, depois eu vou lá na casa do Gabriel. Aí ela falou, fazer o quê? Eu falei, vou entregar a chave da casa dele. Aí ela olhou pra minha cara, por que que você vai entregar a chave da casa dele? Eu falei, ele não vai querer namorar comigo, eu parei de ter relacionamento, de fazer sexo com ele, ele não vai querer namorar comigo. Vou lá devolver a chave. Ela olhou pra minha cara, você tá querendo ir lá pra colocar sua mão, não vai. Eu falei, tá bom. Mas eu ia. Eu falei, tá bom. Eu ouvi o que ela falou, eu falei, tá bom. E aí eu saí, fui comprar lembrancinha, eu encontro com o Fábio. E aí a gente ficou conversando. Eu lembro desse dia, eu lembro. Eu lembro. E o Fábio ficou conversando, e ele falou comigo, e ele falou, Gabi, se você colocar sua mão, Deus tira dele. Eu falei, não, mas eu só vou entregar a chave. Aí o Fabinho olhou pra minha cara e falou assim, você quer que eu faça o seguinte, dá a chave aqui pra mim, me passa o endereço que eu entrego pra você. Aí eu falei, não, eu tenho que entregar. Eu peguei a chave e ele, não, eu entrego. Aí eu falei, tá bom, Fábio, eu não vou lá. Eu vou pra minha casa. Aí ele, não, eu vou te levar em casa. A gente vai passar lá em casa, vai deixar as lembrancinhas. Vou pegar minha mãe e a gente vai te levar em casa. Falei, Fábio, não preciso. Eu vou pra minha casa. Ele, não, você tem certeza? Eu falei, não, eu tenho certeza. Quando eu cheguei em casa, o Fábio mandou uma mensagem pra mim. Você tá em casa? Eu tô em casa, Fábio. Não fui pra casa do Gabriel, Fábio. E aí foi um processo assim que no início, pra mim, doeu muito. Nesse tempo, assim. Só que aí no final do 3º dia, ele ainda não tinha me dado. Eu não quis falar com ele, a gente mal tava conversando. E eu falei pra ele assim: olha, se você quiser namorar comigo, se você quiser continuar nisso, eu te encontro na igreja. Pra mim, isso vai ser um sinal de que, assim, você se posicionou. E eu vim pra igreja achando que ele não ia vir. Eu vim com esse sentimento de que ele não ia vir. Mas eu vim me sentindo limpa, porque pra mim eu tinha abrido mão pra Deus e que coisa melhor tem de você abrir uma mão daquilo que não é bom por você, por Deus. Então eu vim. E aí quando eu vim, o Gabriel tava aqui. Eu chorava de alegria ou de raiva dele. E pra você, Gabriel, como que foi? Foi estressante. Porque quando ela falou isso aí, nossa, eu fiquei bravo demais. Falei, mano, você vai me trocar por Deus? Oxi, como assim? É claro, Eu tô aqui? todas as vezes. É. Eu pensava, mano, eu que tô aqui, ó, eu tô tocando em você, mano. Mas foi isso que eu pensei de verdade mesmo. Também Porque eu não tocava conhecia, nela. né? Eu não Ele também conhecia. tocava comigo e também falava comigo. Eu pensava, mano, Deus tá lá em cima, eu tô aqui do seu lado, você vai trocar por ele? Eu pensava assim, eu não conhecia nada. E eu lembro mesmo que eu decidi no último dia mesmo. Porque eu fiquei pensando, falei, mano, também não vou não. Aí eu pensava depois, mano, mas, pô, vou estragar a vida dela igual um monte de gente já estragou.
Ah, mas eu vou contra a minha vontade. Ah, não, mano. Eu vou chegar na igreja e o pessoal vai fazer um monte de pergunta, ficar conversando comigo. Aí eu olhava assim, falava, mano, caramba, Deus. Onde você me colocou, mano? E eu fiquei pensando, falei, mano, tá bom. Eu lembro desse dia que eu cheguei na igreja e fui conversar com o pastor. Cheguei no pastor, ele tava aqui no fim do culto. Falei, pastor. Aí ele, oi. Falei, ó, eu não quero, viu? Se você também não quiser deixar eu virar oficial, tá tudo certo. Mas eu gostaria de virar oficial. Eu quero, mas eu não quero, mas eu gostaria. Se você falar não, tá tudo bem. Pastor, eu quero virar oficial. Olhando assim pra ele. Pastor, eu quero. Aí ele olhou assim. Sério? Falei, sério? Nossa! Nossa, glória a Deus. Gabi, ele quer virar oficial. Gente, ele quer virar oficial. Falei, ô Jesus. Eu quero, né? Gabriel, eu quero. Torcendo pra ele falar não. Aí ele falou, tá bom. Falei, ué, tá bom? Aí pensei, nossa, sou oficial? Ô amor, eu perguntei pra ela, ô amor, sou oficial, o que eu faço? O que eu faço agora? Eu trabalho, venho, posso mexer nas coisas. Ela falou, não, calma. Calma, você é oficial. Mas você vai aprender ainda, fica calmo. Eu falei, tá bom. E aí eu pensei, não, tá, agora eu sou oficial, então não vou mais terminar, né? Agora eu posso parar de vir de novo. Já virou oficial, ela falou pra virar, não falou pra ficar constante. Falou pra virar. Ele não sabia o que o oficial fazia. Eu sabia de nada. E aí, depois desse tempo que eu decidi uma força maior virar oficial, começou a mudar as coisas mesmo. Ele me empurrou para oficial, falei, tá bom, vamos ser oficial. E aí começou a mudar muita coisa na minha vida. Fora da igreja e aqui dentro também. Porque eu comecei a ter até mais responsabilidade, que eu não tinha responsabilidade nenhuma. Tanto que eu trabalhava, o salário inteiro era para mim, eu não, falava assim, mãe, você precisa de ajuda? Não, não preciso, tá bom. Então não ajudava se ela precisava, entendeu? Tudo era para mim, e para mim o mundo inteiro girava ao meu redor. E virei oficial e percebi que não era assim. Deus olhando pra ele e falou assim, coitadinho. Se eu precisasse de alguma coisa, eu tinha que ir atrás, né? Porque antes eu precisava de alguma coisa, eu falava, mãe, precisa de alguma coisa. Ela ia atrás por mim. E aí eu virei oficial e entendi que o meu papel, além de servir aqui a Deus, eu também servia aos outros. Então se alguém precisava de alguma coisa, eu tinha que ajudar essa pessoa. E eu pensava só em mim antes. E do nada, eu tenho que agora servir outra pessoa. Nossa, era muito complicado pra mim. Porque ela me conheceu nessa época, eu era muito metido, né? Então, ô Gabriel, me ajuda aqui. Não, se vira. Era menino de condomínio, não? Aí, ó. Condomínio. Só tinha meus amiguinhos lá. E aí, Gabriel, me ajuda aqui. Não, se vira. E aí vira oficial. Ô Gabriel, me ajuda. Não posso falar isso, né? Se vira aí. Não posso. Agora é outra coisa. Além de eu estar na casa de Deus, eu ia ferir meu irmão também. E ferindo meu irmão, eu ia ferir a Deus. Falar, mano, ferir duas pessoas no mesmo tempo. Complicado, né? Na verdade, a gente fazer bonitinho. Exato. Ajudo. Mesmo se eu não quero, ajudo. Porque quanto mais você vai ajudando, depois vai mudando esse sentimento, né? Você vai querendo ajudar porque você tem prazer em ajudar os outros. E... Começa a ajudar sem esperar absolutamente nada em troca, né? Sim, eu esperava. Eu ajudava. Ajudei, ó. Esse cara aí vai fazer por mim agora. E aí começou essa loucura aí de ser oficial. De começar a ter mais espaço aqui dentro também. Porque pra mim tava ótimo. Vim aqui, escutar a palavra e ir embora. Tanto que foi até, acho que você, a Vitória começou a falar, não, você tem que virar oficial. Eu não lembro, Não lembra? lembro. Não. Tava você, Eu lembro do dia que a gente Vitória. propôs o jejum, que você não sabia que era jejum. Não, foi antes. Acho que Foi foi antes antes. ainda? Não lembro. Vocês mano. chegaram, você tem que virar oficial. Acho que oficial?
tá bom, vem aqui pro culto escutar a palavra e ir embora. E aí você falava, não, tem que virar oficial. E aí eu falei, tá, eu viro oficial se Deus pedir. E aí foi quando começou isso aí. De Deus começar a pedir para virar oficial. E ter o posicionamento correto de vir pro culto todas as vezes, porque eu tinha o meu papel aqui dentro, foi muito complicado. Foi muito difícil mesmo, porque eu não sabia que tinha essa guerra que tem no mundo espiritual, que tudo vai contra você vir para a igreja. E eu não entendia, eu achava que era eu mesmo. Falei, mano, não quero ir porque sou eu. Mas não era eu. Era Satanás tentando fazer com que eu não viesse aqui receber o que Deus tinha para mim. E eu não entendi, era uma guerra muito grande que eu não entendia se era eu contra eu, se era meu pensamento, se era minha alma, se era o que era. E batia desânimo, sabe? Eu estava no processo ainda de cura da depressão. E eu falava, meu Deus do céu, é muita coisa na minha cabeça, que é muito fechada ainda. E eu não lembro quando começou o posicionamento correto de vir para cá. Eu não lembro quando começou. Mas eu sei que Jesus, antes de ter toda a paciência do mundo comigo, ele me ensinou muita coisa também aqui dentro. Muita coisa. E ensina todos os dias. Mas naquela época, no começo, ele ensinou muita coisa para mim. E assim, foi uma luta que eu pensava em desistir toda hora. Toda hora eu falava, mano, vou deixar de ser oficial, vai acabar, vou parar de ir pra igreja, vou viver minha vida. Ah, chega. E aí, acho que no mesmo dia, no dia seguinte, eu venho no sentimento, sabe quando bate a tristeza? Eu falo, mano, não posso largar tudo assim, cara. Eu não sou assim, não posso. E aí começou o posicionamento correto de até mesmo da santidade dentro do relacionamento. Porque a gente tinha um relacionamento do mundo, então a gente fazia tudo que o mundo faz. Tudo de errado, tudo que é contra a palavra a gente fazia. E aí quando teve esse Deus intimando, falei, meu Deus do céu. Quase tudo, eu nunca matei ninguém. Ah, não, isso não. Dentro de um Ah, mas a gente relacionamento, pensou. Gabriela. Dentro de um Ah, relacionamento. se você pensa, peca, né? Nossa, eu pensava muita coisa. Só não fazia porque não tinha coragem. E, enfim, a gente fazia tudo que era contrário à palavra. Porque a gente vivia no mundo, a gente servia o mundo, né? E aí quando teve essa intimação de Deus para nós, de santidade, de viver na vontade dele, da palavra, falar, meu Deus do céu, como vai ser isso aí, mano? Eu não conheço a Bíblia, não. Eu não conheço o relacionamento cristão. Como que eu vivo, né? Aí eu lembro que eu até orava, eu não sabia o que eu estava orando. E falava, nossa Deus, como que eu vou viver sem relacionamento sexual? Como que eu vou viver? Só fazendo bem e não recebendo muita coisa às vezes? Tá tudo certo? Como é que é isso É, aí? e aí? Porque nessa época também ele foi curando a bebida, a depressão. Eu falei, como que eu vou viver sem beber? Eu pensava Como nisso. Você precisa de oxigênio pra viver. É, eu né? pensava muita Bebida. coisa. Eu falava, meu, mas vou parar de xingar também? Oxi, ô Deus, eu não sei se eu quero servir, não. E aí, meu, foi muito futebol, parar de ir no futebol com os meus amigos porque eu tenho escala pra vir falar, oxi, não, tá certo isso não, Deus. E aí, foi muito louco, porque as coisas assim, tudo de ruim da minha vida foi saindo, e não fui eu que fui, assim, falar, hoje eu não bebo mais. Não foi assim, sabe, uma decisão minha, própria, minha força mesmo. Foi, meu, o próprio trabalho ali do Espírito Santo, me ajudando, Vencendo, né? me convencendo a todo dia, o gosto ir diminuindo, a vontade diminuindo. Aí chegou um tempo que eu não pensava mais. Quando eu fui parar pra pensar, eu falei, nossa, Que nada a ver isso aí. oxe, eu tô quanto tempo sem beber? Nossa, vai fazer 1 ano já? Caramba, e eu não tenho mais vontade, que loucura. Pode jogar futebol sim, gente. Ele não deixou Não. de jogar futebol porque é feio, não pode. Ele deixou porque ele tinha um compromisso de Sim. estar aqui junto com Jesus para cultuar ele. Agora eu não jogo Continua. mais porque eu me aposentei do futebol. Ele espinha e trava as costas. A coluna não Agora eu parei. aguenta, A gente. coluna já deu. Não aguenta muito, não. É.
Só que às vezes ainda jogo, né? É errado mesmo. Mas é porque eu tava passando... Você fica no gol? É que ele não Não, aguenta sou mais, meio gente. Ele campo. não tem mais. Ele não joga uma consegue. vez e fica uma semana todo quebrado em casa, resmungando que jogou bola. Foi. É verdade, tava cansado, tava passando atrás. Não, mas é que eu deixava de futebol pra vir pra cá porque também tava no processo de cura do meu interior. Eu ia jogar bola, eu jogava bola. É um esporte, igual qualquer outro esporte. Pode fazer. Ele não entendia a importância que era estar aqui. Ele Sim. não entendia qual era a posição que Deus tinha que estar na vida dele, que era em primeiro lugar, e não qualquer outra coisa. Eu não Aí ele entendia. foi entendendo. E o pastor falava direto pra mim sobre prioridade, prioridade. Eu tô priorizando meu futebol. Depois eu priorizo Deus. Ele não vai sair de lá, ele tá lá. Pra mim, eu via Deus e tava lá em cima. Pra mim, depois do... Gabriel falando com Universo. Deus todo dia. Oi, Deus! Terceiro É. céu. Nossa, Deus tá muito longe. Tem que gritar pra falar com ele, não vai ouvir. E aí depois eu entendi que ele tá do meu ladinho, né? Sentado, Dentro de você. dentro de mim, eu não sabia. Pra mim eram os órgãos e acabou. Pra mim era isso. Minha mente já era. E, nossa, mano, foi muito complicado. Era tudo muito novo pra mim, muito novo, muito novo. Vim pra igreja e falei, mãe, tô indo pra igreja. Ela olhava assim, tá indo pra onde? Pra igreja. Filho, você sabe o que é igreja? Falei, sei, mãe, é pra lá que eu tô indo. Ela, tá bom, então vai. Eu lembro que ela me mandou mensagem, o Gabriel tá indo pra igreja mesmo, ele tá mentindo pra mim. É, Ele tá indo pra porque igreja. a minha mãe, ela ia numa igreja que eu, nossa, nem sei onde fica, muito longe. E ela toda hora perguntava pra mim, né? Filho, vamos? Não, mãe. Não, filho, vamos hoje? Não, mãe. Ih, filho, vamos hoje? Não, mãe. Toda hora não, não. E era novinho, era muito pequeno. Eu lembro que eu fui nessa igreja com ela uma vez. Que eu fui, nossa, é um testemunho muito louco esse que eu vou aproveitar pra contar. Eu participei dessa vez no departamento infantil. Uma vez só na minha vida, como criança no departamento infantil. E a minha mãe que ministrava lá. É. Oxi, minha mãe é professora? Não sabia. E ela nunca tinha me contado. E cheguei na igreja e ela lá. Ela falava, ó, aí eu não lembro o que ela falava pra gente desenhar. Desenhar. E eu comecei a desenhar e falei, nossa, será que eu chamo minha mãe de mãe ou de professora? Né? Não sabia. E aí, beleza. E comecei a desenhar. E o testemunho foi o seguinte. O testemunho foi que eu cheguei na igreja e eu tava com muita falta de ar, porque quando eu era pequeno eu tinha muita crise, né, de problema no pulmão. E eu cheguei com muita falta de ar na igreja, antes de entrar. E isso foi muito louco, porque mano, eu juro, eu pisei o primeiro pé. Quando eu pisei, a falta de ar passou instantaneamente. E quem tem falta de ar sabe, né, que respirar é quase impossível quando a sua asma ataca. E eu tava desse jeito e minha mãe não tava com a bombinha lá que te ajuda. Meu, pisei na igreja, a falta de ar passou na hora. Eu respirei normal. Falei, mãe, ela, que foi? Tô respirando. Ela, sério? Falei, sério. Ela, tá bom. Falei, então tá bom, vamos entrar pro culto aí. E, enfim, eu passei do assunto só pra contar o testemunho. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Retomando aquela parte da santidade que vocês estavam nesse processo, como é que foi, tipo, porque vocês pegaram e falaram, mano, a gente tem que ler a Bíblia junto? Esse processo de você se santificar, de você começar a jejuar, de você começar a buscar Deus em santidade. Como é que foi essa parte? Pra mim, eu acho que pra mim foi até mais fácil que ela. Porque eu gosto de ler, sabe? Qualquer coisa, eu gosto de ler. Você sempre gostou, né? O livro, sem ser a Bíblia. Sempre gostei. Agora, quando você... Então, pra mim, ler a Bíblia na época pra mim foi tranquilo. Porque também eu enxergava a Bíblia como um livro, né? Falava, vamos ler um livro normal. Eles são um livro um pouquinho grande, só mas um tá livro tudo É, meio certo. grosso, mas acho que eu consigo Demorar terminar. uns 3 anos aí. Nossa, um livro de 1000 páginas, eu vou passar a vida inteira lendo. Mas pra mim foi tranquilo começar a ler a Bíblia, assim, foi tranquilo, porque eu sempre gostei de ler. E depois que eu descobri que pedir ajuda pro Espírito Santo, então ficou muito mais fácil. Nossa, agora eu leio e entendo, né? Pra mim eu tava lendo uma história normal ali. E aí eu comecei a entender e pedir ajuda pro Espírito Santo pra ler, eu comecei a ler a história e entender o que ele estava passando ali dentro daquele contexto e pra minha vida também.
E aí, pra ela foi muito mais complicado e pra gente fazer junto foi difícil. Porque assim, eu falava, amor, é difícil até hoje, inclusive. Pra gente ler junto, sabe? Parar assim e falar, ó, nós vamos ler isso aqui hoje. É difícil porque assim, a Gabi não gosta de ler. Nada. Nem Facebook. Vai ler, Facebook não gosta. Não gosta de ler. É, Eu faço isso mesmo, só. ela tem essa dificuldade de ler assim. Mas se você passar um áudio, sabe? Falar uma ministração de 3 horas. Ela vai escutando no dia, vai passando o dia, ela vai escutando. Fala, lê esse texto aqui, 5 minutinhos lendo. Ela não vai ler, ela não gosta. Mas vai gostar ainda, em nome de Jesus, vai gostar. Estou no processo, eu Sim. comecei, tá? É. Estamos ali caminhando, porque tem que ler a palavra. E orar É muito bom. junto, no começo também foi estranho, porque eu orava muito baixinho pra mim, pra ninguém ouvir. Eu orava. Ele olhava Puxa, pra chato. ele, e aí eu olhava pra ele, começava a orar, nós dois orando, ele começava. Eu olhava pra cara dele, Senhor Jesus, eu coloco assumir a vida dele na sua presença. Ele ficava olhando assim. Porque eu entendia que. Eu falei, que é isso? Oração verdade, junto eu tinha é só assim, um ovo? Na verdade, eu tinha vergonha, sabe? Dos outros escutarem. Aí, sei lá, tô pedindo pra Deus um exemplo. Não vou dar um exemplo que eu uso. Falar, tô pedindo pra Deus, nossa Deus, me dá uma Ferrari. Aí tô pedindo cochichando. Aí se alguém escuta, oxe, tá pedindo uma Ferrari? Mas assim, você não tem que estar escutando a oração dos seus irmãos, né? Tem que estar Foca na focado com sua, Deus. foca Então, na sua. se você ouvir também, que às vezes a pessoa tá orando alto. Se a pessoa ouviu, você ouviu, veio alguma coisa, se Deus te pedir, aí você fala, Senhor, tá pedindo uma Ferrari, pô, dá uma Ferrari pra ele. O que isso vai fazer com a Ferrari? Não sei, velho. Mas digo até a intimidade da pessoa, né? Se você escutar, não fala, né? E também não fica pra você. Fala, Deus, blinda aqui meu ouvido que eu quero orar aqui. A pessoa tá lendo muito, tá orando muito Tá alto. trabalhando um pouquinho abaixo do volume aqui dela, não ela parando, mas só pra mim, pra eu poder concentrar Sabe? aqui, eu e você. E o jejum foi. Então, dependendo da coisa que eu tirava, era fácil, sabe? Então, pra mim hoje, até hoje é difícil tirar. Assistir futebol, porque eu gosto bastante. Então, um jejum de assistir futebol é muito difícil pra mim. Até vídeo, porque se eu não assisto o jogo completo, eu vejo os cortes, né? Então, quando a gente fazia um jejum, junto, falar um jejum pela nossa vida, junto. Eu vou tirar futebol e ela tira doce, porque doce pra ela é o mais difícil. Então, era um jejum muito complicado. É até hoje pra mim futebol muito complicado de tirar. Então, quando eu faço um jejum muito pesado, tipo um jejum de, sei lá. Não, redes sociais é tranquilo. Um jejum de 5 dias pela minha vida espiritual. Tirar futebol vai ser difícil, porque eu gosto bastante. Então, o jejum mais pesado que eu tenho é esse. De tirar o futebol. Nem de comer, sabe? Comer eu fico tranquilo. De beber água, tranquilo. Mas tirar... Nossa, o paladar. Também. Não, fala Dá nada, dá nada. Gosto pra mim é Não, tudo sem igual. comentários, né, não? Agora, depois de casado, tá mais fácil. Que bom, né? Fácil bom, assim. né? Não fácil porque é fácil um jejum, é fácil orar. Mas é porque hoje, depois de tanta luta, tanta coisa que a gente passou, o nosso posicionamento com Deus e a intimidade que a gente tem com Ele. Oi? Isso. Ensino. Tanto do culto, do estudo bíblico, das aulas que o presbítero dá no YouTube. Tudo vai gerando conhecimento para nós que vai, além de trazer conhecimento, vai trazendo um posicionamento e mais porção de Deus na nossa vida. Entra no espírito, né? Isso. Quando você alimenta o espírito, as coisas do espírito ficam mais fáceis de realizar. Sim. E hoje está muito mais fácil, porque depois de casado, a minha consciência assim, de um homem ela mudou muito. Ai, graças a Deus, né, Gabi? Graças a Deus. A Graças Gabi, a ela Deus. tá feliz com isso, olha a cara dela. Verdade. Falar porque, assim, tem que suprir sua casa. Pra mim, suprir minha casa era... Ô, mas tá bem? Tô suprindo ela, né? Não tô deixando ela carente. E aí eu comecei a entender que suprir a minha casa era muito mais do que... eu achava assim, porque não tinha...
o conhecimento que eu tenho hoje. Então, hoje, depois de todo esse tempo, depois de 3 anos aqui na igreja, caminhando com Jesus, o suprir a casa, depois eu entendi que não é mais eu estar só físico aqui com ela, né? Eu estou suprindo ela em oração, em jejum, declarando o que a palavra diz sobre o relacionamento, sobre a nossa família, que vai ser bendita. Porque a família é bendita, né? É uma família que já, né, construiu uma família. E suprindo de trabalho, por exemplo, tem dias que eu chego lá em casa morto de cansado, porque eu trabalhei o dia inteiro na rua, ajudei meu pai, trabalhei aqui na obra, intercessão, oração, guerra espiritual. Chego em casa morto de cansado e a Gabi quer contar o dia dela no trabalho. Eu fico, meu Deus do céu. Eu penso, né? Eu vou falar pra ela resumir, né? Aí é muito engraçado que o Espírito Santo fala assim, deixa ela falar, porque se você cortar, depois de um tempo ela não vai querer mais contar. Eu falo, meu Deus do céu, então me dá paciência pra ouvir. E ela começa a contar, e contar, e contar. E eu penso, nossa, não vai parar não. Vai contar o que ela quer também. E aí... A Gabriela falou que a Gabriela ia apanhar. É o quê? ela começa a contar e contar e contar, e tem horas que eu paro na cama, assim, eu fico sentado assim, ó. Só olhando. Meu Deus, como consegue, mano? Amor. Muita Então, Gabriela, palavra. vai sim. Eu olho pra cara dele, você tá me ouvindo? Aí ele, tô, amor, continua. E pior que, assim, se você tá ouvindo mesmo sua esposa, você tem que ouvir, né? Não é só, tô escutando. Aí se ela falar, repete aí. E aí? Tá me ouvindo mesmo? Tô. Então repete aí o que eu disse. E eu Aí ele repito, repete, aí Eu eu falei, repito. então eu posso continuar. porque eu Um tô momento. ouvindo. Mas eu tô ouvindo e tô orando ao mesmo tempo. Meu Deus do céu, como ela fala. Ô Jesus, me ajuda aqui, mano. Mas esse também é um tipo de você estar suprindo a sua família, né? Então, você que namora um namoro cristão, você que já tem que começar a entender, porque você está namorando uma pessoa da igreja, você não tem que se dar liberdade de ter um pensamento de, se não der certo com essa pessoa aqui, com esse namoro, eu vou Não é um trocar. test drive, né? Vamos É, lá. Não é não pra é. você testar o namoro. O namoro é pra você conhecer uma pessoa, Isso. não é mesmo? Sim, Pra pegar e casar, pra você noivar e casar com a pessoa. Não é só conhecer, eu vou conhecer aqui e dali a pouco eu pego e termino. Já conheci, não é o que eu quero e termino. Não, Exato, é senão- pra você se conhecer com o propósito de noivar e casar. é, Você vai namorar a pessoa já conhecendo quem ela é, gente. É isso. sim. E você que já tem que estar pensando, porque assim, o namoro cristão, você namora e você vai casar com essa pessoa. Então você já tem que estar pensando, o homem, né? O papel dele já tem que estar pensando já planejando o suprimento que você vai dar para sua esposa. Então, se você não trabalha, já vai começando a querer trabalhar e Tem que preparar o físico e Sim. o espiritual. A gente está falando de um namoro cristão. Uhum. Então é o físico e o espiritual. Então o físico, você tem que ter um trabalho, você tem que ter estrutura, para que você possa fornecer, para você poder suprir e cuidar de uma família. Porque não vai ser só a sua esposa e você o resto da vida. Você ainda vai ter filhos. Muito pelo contrário, você ainda tem as suas parentelas, os seus pais. Se eles precisarem de ajuda, você precisa estar ali disposto para ajudar. Sem contar que tem o espiritual. O espiritual é uma das coisas mais importantes. Você vai alinhando o espiritual e o físico vai se alinhando, porque você vai ter um entendimento e vai buscando o físico também. O espiritual, você vai orar, você vai jejuar, você vai buscar a Deus e estar mais próximo do Senhor. Porque é para isso que serve. Você precisa ter um entendimento espiritual para conduzir todas as coisas no relacionamento que você estabeleceu diante do altar do Senhor. Porque todo relacionamento cristão, ele é entregue nas mãos do Senhor e a aliança não é só com a pessoa. Ela é consagrada no altar porque a aliança é junto com o Senhor. Para depois você estabelecer, você continuar indo mais fundo no casamento também. sim. Entenderam? Tem sentido? Eu tô ajudando ele a explicar, porque ele vive isso. Ele aprendeu a viver isso. E eu estou explicando aquilo que ele estava querendo falar, tá, gente? É porque eu penso e não sai o que eu tô pensando, né? Eu só tô ajudando você para ficar mais claro. Pois, basicamente é isso. E
enfim, depois de tudo que a gente passou, de tudo perrengue, não sei a palavra contrária, perrengue, dificuldade. Ele falou a mesma coisa 2 vezes, vocês perceberam, né? Só com palavras diferentes. É que perrengue as pessoas, tem gente que não sabe o que é, né? Aí, muita dificuldade que a gente passou porque a gente vivia muito pela carne, assim, a gente fazia muita o que a nossa carne queria. Quando eu falo que, pra quem não sabe, a vontade da carne é a vontade que você quer fazer, que vai alimentar o seu prazer daquilo que você gosta. Então, por exemplo, foi igual eu expliquei, eu gosto muito de futebol. Então, a minha carne quer constantemente assistir o futebol porque vai alimentando o meu prazer que eu tenho de ver um jogo. E agora, depois de maturidade que a gente adquiriu, depois do tempo que a gente tem com Jesus, a gente vai querendo alimentar mais o espírito, né? Para estar mais conectado com Deus. Então, se eu via muito futebol, hoje eu não quero ver tanto. Eu ainda vejo muito, mas eu tenho que diminuir muito ainda. Porque quanto mais eu alimento o espírito, mais essa vontade carnal vai diminuindo. E é o que nós, cristãos, e até mesmo dentro de um relacionamento cristão, é o que nós devemos buscar, né? Alimentar mais o espírito, a vontade do espírito, do que as vontades da carne. Não, você não tem que deixar de comer, né? Deixar de dormir, isso é muito importante. Mas, se você faz um jejum de, por exemplo, eu vou ficar 5 horas sem dormir, porque tem gente que trabalha muito, faz muita coisa, né? Então 5 horas é muito para ela para dormir. Então, se você tem esse tempo, falar, eu vou deixar de dormir, eu durmo 5 horas, eu vou dormir 4. Vou fazer esse jejum, vou tirar 1 hora do meu sono. Já é muito, né? É um começo. Então, quanto mais você vai se E aí entregando, você vai tirar essa 1 hora e vai orar, vai ler a palavra, sim, vai se consagrar. eu esqueci de falar os outros, né? É. Então, basicamente é isso. O relacionamento cristão é você deixar de viver a sua própria vontade para viver a vontade de Cristo dentro do relacionamento de vocês. Então é você, um homem, uma mulher e a Trindade. Não é só eu falo assim, né? O nosso relacionamento é eu, a Gabi e a Trindade. É os 3 juntos, é tudo. E é isso, é você, no seu relacionamento, também cultuar a Deus, né? Sim. É isso que eu tinha pra falar. Eu acho que esse processo da leitura, do jejum junto, Deus ele sempre nos ensinou tudo. Então, depois que a gente entrou em santidade, depois que a gente abriu mão daquilo que ele tinha nos pedidos, que foi o primeiro passo, né? Porque ele sempre vai pedindo, é aos pouquinhos, nunca é de uma vez só. E aí, quando a pastora e o pastor vieram nos ensinar que a gente tinha que orar junto, jejuar junto, eu olhei e falei, mas por quê? Eu não via sentido. Você não vai casar com ele? Eu falei, vou. Eu falei assim, então, se vocês têm que alimentar a vida de vocês de oração desde agora, vocês têm que aprender a fazer isso juntos. Eu falei, agora tem um sentido. Na época eu era muito assim, eu faço se tem um sentido. Se não tem um sentido, eu não faço. Hoje a gente só vai. A gente, Deus, o Espírito Santo manda. Graças a Deus, Gabi, graças a O Espírito Deus. Santo manda, a gente faz, a gente vai e vai. E assim, o jejum pra mim sempre foi tranquilo. A oração também, já que ele era mais quieto, eu saía puxando tudo e olhando pra cara dele, que inconformada com os cochichos dele. Pelo amor de Deus, garoto, abre a boca. Você tá orando comigo. Se você quer orar sozinho, você pode cochichar, porque você e ele. Se quiser, você cochicha. Agora, quando você ora com outra pessoa tem que ouvir também a oração. Oração de concordância, gente. Ali no mesmo Exato. espírito, clamor. E agora a leitura da palavra. Porque assim, eu não gosto de ler. Mas ouvir pra mim também a Bíblia eu acho uma trapaça. Porque, não assim, lógico, tem gente que só consegue fazer isso. A pessoa não consegue ler, ela vai ouvir a palavra. Mas é que pra Presta mim. atenção, eu faço os dois. Eu ouço e leio. Porque... Entendeu? Pra mim eu acho errado. Eu não quero ler, eu vou ouvir a palavra e não vou abrir a Bíblia. Pra mim é errado. Eu não abri a Bíblia, coloquei para o áudio pra mim ouvir e não li. Pra mim é errado. Pra mim, tipo assim, se você consegue fazer isso, eu concordo com você, porque você também lê. Agora eu não querer ler e usar uma alternativa, eu acho errado pra mim. E aí, tá bom, Deus ele deixou. Tá errado? Tá errado. Tá certo? Tá errado. Então tá bom. E aí o que acontece? Deus ele sempre tocou nisso, e aí ele foi nos ensinando, teve o período de leitura
com um discipulado de mulheres, que eu mandava. Eu mandava. Metade do período eu estava em dia. A outra metade a gente estava atrasado, arrumando o que perdeu. Não é errado, não faça isso. Façam direitinho as coisas. Eu sempre fui, não sei, nunca gostei de ler. E aí, Deus ele começou a me pedir mais disso, principalmente recentemente. Eu falei, tá bom. Você quer que eu leia mais, mas eu não vai. Como vai, se não vai? E aí ele pegou e falou assim, olha, você vai ler um versículo de cada vez, uma história, um pouquinho. Você não precisa ler o capítulo inteiro. Lê do 1 ao 4, lê do 5 ao 6. Vai aos poucos. Falei, tá bom. E aí eu peguei e eu falei, então você me ajuda, porque eu não gosto. Se eu não gosto, eu não faço. Mas como não é minha opinião que importa, é a sua, então me ajuda. E aí eu comecei a ler, e aquilo que eu estava lendo, eu estava entendendo, e ele estava me ministrando naquilo. Então, além de ele dar o significado daquilo que já estava escrito, ele também me ensinava alguma coisa na minha vida. E aí eu falei, agora faz sentido. Não que precisasse de um, mas que para mim ficou mais interessante. Porque ele estava me mostrando aquilo que eu não entendia, e estava me mostrando também onde eu aplico aquilo na minha vida. E aí eu tô começando, porque é um processo. E é difícil para mim. Mas eu tô começando a ler agora. Não é que eu não sei. É que tá despertando, ele está despertando interesse agora. Tanto que a única coisa que eu leio no momento é a Bíblia. Já tá ótimo. Tá maravilhoso. É o certo. Se eu levar só isso, já tá bom. E aí, quando chegou isso dentro do nosso relacionamento, eu vi que, eu acho que hoje, se você pegar o Gabriel, ele já deve ter lido a Bíblia mais do que eu. Eu conheço várias histórias, mas li pra conhecer? Não, mas eu já assisti muito filme. Quando era criança. As histórias bíblicas. Muito. Adorava. Tinha no domingo, no canal 7. Não sei que canal é até hoje. Record. É Record, né? é Record. Tinha de manhã, eu acordava de manhã e eu ia assistir. Então eu conheço várias Todo histórias. domingo de manhã tava passando lá. Eu adorava. Muito bom, eu gosto muito. Não sei por que parou, mas eu gosto muito. E eu conheço muitas histórias, e das muitas histórias que eu conheço, nenhuma eu parei pra ler. Nenhuma. E aí, Jesus. na verdade, eu só li a Bíblia em duas vezes. Duas não, vai. Quando tinha o culto, que a gente abria a palavra aqui. Quando eu tava na escala do Kids, que eu tinha que ler a palavra pra passar pras crianças. E quando eu ia abrir o culto. Eram as 3 vezes que eu li a Bíblia na semana. Na culto, escala do Kids e na abertura de culto. E. Oi? Ah. E eu sei que ontem eu fui ler a palavra de manhã, porque eu sabia o que eu ia ministrar no Kids, mas eu queria entender melhor. E aí eu li de manhã quando eu tava no trabalho. Eu falei assim, olha, Senhor, eu tô no trabalho e eu quero entender, mas eu tô no trabalho. Então me ajuda a ficar na cabeça. Eu conheço a história até agora. Tá na cabeça até agora. Eu consigo lembrar de tudo que eu li até agora e eu tô muito feliz com isso. Porque eu li, eu entendi e tá guardado. É muito legal. Eu fiquei muito feliz. Muito feliz. E eu acho que assim, que é uma coisa muito importante você ter no seu relacionamento esse período. Porque traz um crescimento e traz uma maturidade para você no seu relacionamento. E você começa a ver as coisas diferentes. Então você não faz mais porque assim, não vou fazer. Não é só um entendimento de tipo assim, eu não vou fazer porque tá na palavra que não pode. Tá na palavra que não pode, e além disso, eu entristeço Deus se eu fizer. Não é só tá na palavra, eu não posso, eu não vou fazer porque tá na palavra. Mas eu não quero entristecer a Deus. Também tem aquela, eu não quero fazer isso, porque isso vai ferir o Espírito Santo. Exato. E não, eu não quero ser a pessoa que vai ferir ele de novo. E aí você começa a mudar isso dentro da sua casa, e você começa a passar isso para as pessoas, entender que é mais Começa a profundo. viver isso, né? Isso. E começa a exalar de você. Sim. Eu acho que o jejum mais doido que eu fiz com o Gabriel foi ficar 1 mês sem comer nenhum tipo de carne. Nenhum tipo. Não comia
Não comia porco, não comia frango, não comia peixe, não comia carne vermelha. Foi um mês que eu passei comendo ovo. Gente, até hoje é difícil comer ovo. É raro você viver comer ovo. Que eu passei um mês comendo ovo com esse menino. Porque a gente tinha caído no pecado de novo. Porque assim, não adianta só você andar em santidade. Você tem que prestar atenção para você não cair de novo. A palavra diz: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então, se você tá lá, maravilhoso, nossa, estou em santidade. Aí você entra na sua casa, vamos assistir um filme, meus pais não estão aqui, meu filho. Vai no cinema. Quer assistir um filme? Não quer? Vai no cinema. Leva sua irmã. Sua irmã não é só vela, viu? Ela não é só uma vela. Ela te ajuda a continuar em santidade. Viu? Ela é a bênção do Senhor. E todas as vezes que a gente caía, porque não foi um período assim que durou 2 anos que a gente ficou em santidade. Mas eu não vou, se eu disser pra você que foi 2 anos que a gente nunca caiu, eu tô mentindo. Teve vezes. E a gente entendeu, e a gente se santificou, e a gente pediu perdão pro Senhor. Porque foram justamente vezes que a gente falou, tamo bem. Eu posso ir pra casa dele, a mãe dele não tá lá, eu vou lá assistir um filme. Ah, não tem ninguém em casa, eu vou lá fazer um almoço pro Gabriel. Ah, é só um beijinho. É só um beijinho. Meu filho, se você tá em santidade, evita beijinho. Você não precisa disso, não. Não evita. Um beijinho, outro, tudo bem. Agora, não vai muito a fundo. Que começa a esquentar ali, vai dar ruim. Vai dar ruim. Não faz isso. Então, foi um período complicado pra gente. Foi assim, a gente tinha que ficar sempre com os olhos abertos, porque a gente não queria fazer de novo. E quando acontecia, nossa, eu me sentia um lixo. Eu me sentia a pior pessoa do universo, porque eu deixei acontecer de novo. E não foi um deixar de acontecer assim, porque o Espírito Santo não te alertou. Não, ele alertou. Tanto que tinha vezes que, tipo, um dia antes o pastor olhava para nossa cara e falava: Gabriela, cuidado. Não, pastor, eu tô bem. A gente tá em santidade. Tá tudo bem. Gabriela, cuidado, evita. Ela falava, tá bom. E acontecia. Deus, ele sempre vem avisando antes de acontecer, a gente que não presta atenção. E aí, quando acontecia, lembro que teve vezes que eu não queria nem aparecer dentro da igreja. Não queria. Eu não queria entrar aqui, porque aconteceu. Eu pequei, eu errei de novo, e eu não queria entrar aqui dentro. Eu não queria falar com Deus. Era uma semana que eu não queria, eu tinha vergonha até de falar com Deus. E aí ele usava as pessoas para vir me abraçar, para dizer que me amava, e que dizer que se ele perdoou, eu só não faço mais. Ele me perdoou, é o próximo passo que importa. Não faz mais. E aí ele pegava e tirava esse peso de mim, eu me sentia bem, eu andava com ele em santidade, e eu fazia de tudo para não errar de novo. Porque é isso que importa, você não machucar Jesus de novo. Acho que É verdade, gente, é isso mesmo. Então é isso, pessoal. Vocês gostaram de estar aqui? bom. Sim, gostei. Ah, então tá bom. A gente gosta tanto que os convidados gostam. Gente, então é isso. Que vocês possam entender que é um pouquinho mais daquilo que a gente pensa. Sempre é um pouquinho mais daquilo que a gente pensa e se programa. Porque assim, se a gente precisa andar em santidade, não é só porque a gente vai namorar. É em tudo. A nossa vida de santificação tem que começar antes mesmo de namorar. Então, é orar, é ler a palavra, é jejuar, é se consagrar, é ter cada dia mais um tempinho a mais com o Senhor. Porque é isso que é um relacionamento. Quando você gosta muito de alguém, você faz de tudo para estar com essa pessoa. E não é só namoro, amigos, é em tudo. Você faz questão de falar, você faz questão de saber se tá bem. Então, assim, com Deus é a mesma coisa. Você tá lá com Ele falando o tempo todo. E não é só, eu vou parar aqui e vou orar. Não. Você está andando e você fala com o Senhor, você vai no ônibus, está falando com o Senhor, está no trabalho, está trabalhando e falando com Jesus ao mesmo tempo. Então, era um proceder na caminhada, tipo, geral, no dia a dia, não é só quando a gente vai na igreja, tá bom? E se você vai namorar, você está dentro de uma igreja, conversa com seus pastores, pede a bênção deles, conversa com o pai de vocês, mesmo se você for maior de idade, não importa, vocês têm que chegar e tem que ter o aval do pai de vocês, entenderam?
consagrem a aliança de vocês no altar. E é isso, gente. Que vocês possam ser abençoados, edificados, assim como nós fomos, tá bom? Um beijo. Sábado que vem tem mais, às 11 horas da manhã, tá bom? Sobe no YouTube, terça-feira, às 11 horas da manhã também, tá bom? Sigam a gente nas nossas redes sociais. A Igreja Desfrutar do Amor de Deus, @, Desfrutar do Amor de Deus. O YouTube Desfrutar do Amor de Deus. Tem a plataforma do Spotify, podcast e mais algumas aí que eu não sei o nome, gente, desculpa. Mas que é o áudio daqui, tá bom? Um beijo e até depois, gente. Tchau!